Olá, como você está? Espero que bem e fico muito feliz em renovar este contato contigo, através de uma preciosa reflexão, porque o seu entendimento e acolhimento é um bom caminho para a autocura. E essa reflexão de hoje me foi intuída pelos casos frequentes trazidos pelos meus clientes e que cabem um olhar bem crítico sobre os fatos, um olhar sobre um ângulo diferente do que costumeiramente vemos. Afianço que esse nosso papo vai ser libertador. O nosso post traz sempre uma frase de impacto, né? Ninguém sofre a não ser por si mesmo. E vem sempre aquela pergunta, como assim? Agora o Jorge endoidou. Pois não é raro alguém chegar a mim com uma profunda tristeza, frustração, depressão, angústia, por estar sofrendo por alguém. Um bom exemplo é a dor de uma mãe ou de um pai pelo afastamento de um filho, pelo conflito que for. Dizem que dói muito sentir a ingratidão, a injustiça, a falta de consideração e respeito, e assim vai. Tudo que normalmente é comentado é sobre o outro, ou seja, o meu filho está me fazendo sofrer. O meu filho está fazendo isso em mim. Outros exemplos frequentes são os de casais que se separam, e não raro, a pessoa que não motivou a separação é que sente muito pelo afastamento, pela ausência da pessoa amada. E ela está me fazendo sofrer muito, está fazendo eu ficar muito mal. Não como, não durmo, não faço mais nada direito. Parece que a minha vida é só dor e sofrimento, sem muita razão de ser feliz e viver. Me sinto rejeitada, abandonada, frustrada, preterida, traída, e assim vai. E mais um exemplo, muito comum também, e desolador. É a dor de perder um ente querido, abrindo um vazio enorme, uma tristeza profunda de perda pela ausência dessa pessoa em nossa vida. Tenho certeza que você já passou por algum desses casos. E você já sentiu isso, essa dor que a gente imagina que seja pelo outro. Provavelmente você disse que sim. No entanto, eu quero levar para uma reflexão que possa lhe trazer uma luz diferente. Uma luz diferente sobre esses fatos. Os fatos são os mesmos, porém, a interpretação deles é que é muito diferente. Uma grande e preciosa troca de ponto de vista. Como sabemos que um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto, então estamos abertos, né? E esse ponto de vista foi narrado pelos meus clientes em seus casos. Portanto, ousando, trarei um outro ponto de vista sobre esses casos para você, sendo o mesmo que comentei com os meus clientes. Vamos partir do pressuposto de que seja verdade de que nada no mundo de fora tem sentido a não ser o sentido que a gente dá. Ok? Vocês já estão cansados de ouvir isso, não? Resumindo, quando olhamos as coisas e as pessoas do lado de fora, não estamos vendo o que elas são, e sim como nós somos, como nós nos relacionamos com eles, porque as vemos com os nossos olhos. Lembram disso?
O que guardamos em nossa memória de cada um e de cada coisa que fizeram ou fazem parte de nossas circunstâncias são interpretações nossas do que somos e não do que elas são, ok? É o que elas nos representam. Portanto, voltando aos casos da relação da mãe e do pai em relação ao filho, dos casais que se separam e da perda de um ente querido, cada um colocou a sua interpretação no que aconteceu, cuja culpa ou responsabilidade pode estar dentro de cada um ou fora de cada um, ok? E afianço que as pessoas estão sendo muito sinceras em relação ao que enxergam, ao que sentem. Porém, muitas vezes não se dão conta das armadilhas que o ego nos prepara, através do nosso mecanismo de defesa psíquico, em que projeta nos outros os problemas e não em nós. E ele faz isso para nos proteger, somente isso. E como fazemos isso, não é verdade? Fazemos muitas vezes isso. Como vemos problemas nos outros, mas em nós até admitimos em dar umas falhadinhas, uns equívocos. Mas quem nos faz sofrer de verdade são os outros, certo? Mas aí vem mais um pressuposto que apresento para vocês que pode derrubar nosso poderoso e orgulhoso ego. Quando cremos ser verdade que se temos o domínio do lado de fora através da nossa própria interpretação dos fatos, das coisas e das pessoas, como seria possível que um ser humano tivesse o poder de nos incomodar, de nos irritar, de nos tirar do sério, de nos fazer sofrer e de nos tirar o sentido de nossas próprias vidas, sem que permitíssemos? Como assim? Esse como assim é mortal, é igual ao veja bem. Lembra? Quando eu observei anteriormente que não tenho dúvidas que os meus clientes são sinceros quando me relatam seus casos, dentro do seu nível de interpretação e consciência, da sua razão, nutridos pelos seus egos, estou afirmando que acredito neles, que isso é real para eles, que isso é verdadeiro. Mas, como um dos princípios da constelação sistêmica nos alerta sabiamente que devemos sempre nos ater ao que não foi dito, ao que está por detrás das reações, das emoções, dos pensamentos, das ações, é ali que se encontra a verdadeira origem. Ou seja, trazer o inconsciente para o nosso bate-papo. E quando fazemos isso, através de perguntas que possam elevar a nossa consciência das pessoas, acima da razão, da racionalização, abrindo a porta do autoconhecimento dos sentimentos, das emoções, fundamentadas pelas crenças e nutridas pelas nossas memórias. Aí, minha amiga, meu amigo, o ponto de vista muda, quase que instantaneamente. É como mexer em nossas máscaras e sombras para chegar no nosso self, na nossa essência. E na essência e como essência do que somos, na busca da verdade do que somos, sendo honestos e sinceros, acabamos por nos perguntar: por que tudo isso me incomoda? Como e por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Estou sofrendo por ele? Mas quando mudamos um pouco a questão e nos perguntamos: por que estou permitindo que essa pessoa esteja fazendo isso comigo? Por que entreguei a essa pessoa a razão da minha felicidade? Por que ele é a razão da minha existência, sem ela não existo? Por que transferi aos outros o destino da minha própria vida? Qual é a melhor compreensão do que está acontecendo comigo e não com o outro? Por que estou permitindo que essa pessoa me faça sofrer?
O que eu estou ganhando com isso? E por fim, o que eu tenho que aprender com isso? Puxa, são muitas questões, não é mesmo? O porquê eu estou sofrendo com isso só é respondido através de mim e não através dos outros. Porque a interpretação do que está acontecendo é minha, é na minha vida, é na minha consciência, é na minha alma. Afinal, os outros têm ou não permissão de nos fazer sofrer? Se eles têm ou não, por certo jamais será culpa deles, porque quem permite ou não é quem? Somos nós, né? Que pepino, não é mesmo? Parece que eu estou querendo colocar o problema no colo de você, mesmo que você não tenha ou pressupõe que não deu causa. A questão aqui não é de culpa. Como podemos nos culpar de sermos o que somos? Não há culpa, vencidos e vencedores. O que aconteceu e acontece é que há um processo acontecendo dentro de nós e que pode nos aproximar ou nos afastar de nós mesmos e dos outros. Querem ver? A mãe que está sofrendo pelo filho, o pai que está sofrendo pelo filho, se permitindo sofrer por ele, pelo afastamento dele, não poderia estar escondendo ou estar inconsciente o verdadeiro motivo de sua dor, como a de não ter sido o pai ou a mãe que ele gostaria de ter sido, sentindo que deveria ter dado mais atenção, mais presença, mais carinho, mais amor a esse filho? Não seria a expressão da nossa frustração? Mas nunca lhe faltou nada, né? A gente sempre justificava assim. E é muitas vezes a justificativa simplória e rasa para que um pai e uma mãe se julgue ser bom, principalmente focado nos recursos materiais oferecidos. Mas não era bem isso que o filho necessitava. Mas ao se olhar tomar para si a dor, o pai ou a mãe se dá conta que eles não deram mais amor, mais carinho, porque também não receberam mais amor, mais carinho, mais atenção de seus pais, repetindo o mesmo padrão que receberam deles, imaginando que estavam certos, que estavam corretos, que estavam exercendo a figura de pai e a figura de mãe de forma certa. Assim, em relação à separação do casal, quem ficar com a dor ao pensar que a pessoa abandonou, a rejeitou, a traiu, também está projetando as suas dores como se geradas por alguém de fora. Mas só acontece isso se a gente se permitir. E se permitir, não seria razoável eu querer saber por que eu permito que essa pessoa me faça sofrer? Por que dei a ela esse poder? O que ela representa para mim, para as minhas crenças e memórias? Meu pai, minha mãe? Crenças que eu nasci para ser abandonada e rejeitada? Crenças que eu não mereço ser feliz? Crenças de baixa estima a ponto de também acreditar que eu não consigo amar ninguém? Ou mereço ser punida? Situação semelhante à perda do ente querido quando ele morre, leva com ele a nossa razão de existir, a nossa felicidade? E a gente realmente está sofrendo porque ele morreu? Ou porque nós ficaremos sem a presença, a proteção e a companhia dele? Estamos pensando nele ou em nós? Na nossa carência, na nossa adequação e superação de vivermos sem ele, fica complicado, não é verdade? Mas ele não pode nos levar junto. E a gente sabe disso. Ele não nos tem assim como não temos a ele. Ele não nos pertence assim como nós não o pertencemos a ele. Mas a minha vida se tornou mais fácil com a presença e a companhia dele. E aí? Por que isso aconteceu? Você deixou de fazer a sua parte? Alguém fez por você?
Bem, aí realmente você chora e sente dor porque perdeu isso dele. Mas então, não estaria claro que você está chorando por você, pelas suas perdas, e não pela morte dele? Pois é. O filho, o companheiro, o falecido, tem e tiveram as suas próprias vidas e seus motivos para fazer e viver o que vivem ou viveram. E isso tudo é um problema deles e não nosso. Mais uma frase boa. O que os outros são e pensam da gente é problema deles e não nosso. Porque a gente não tem o poder de mudar. Só será nosso se eles nos permitirem, mas isso é uma boa? A gente invadir a vida das pessoas, dominando as pessoas, criando dependência emocional nas pessoas? Olha o nosso exemplo. Cada um que leve o que lhe cabe e o que lhe pertence, não é mesmo? Puxa, mas espera aí. Então o que me faz sofrer não é o outro que saiu da minha vida, e sim o que ele me representou, os gatilhos que ele acionou, o que ele me fez ver em mim. Por isso que ao olhar verdadeiramente para mim mesmo, posso concluir que quem acabou criando o ambiente do conflito, mesmo que inconsciente, fui eu mesmo. Por vibrar as minhas crenças limitantes e sabotadoras, minando talvez dia a dia, dia após dia, as minhas relações. Repeti padrões que eu aprendi com os meus pais e com as minhas circunstâncias. Muitos outros casos e motivos poderíamos descrever, mas considero que já mexi em você o bastante por hoje. Não é verdade? Que lição de tudo isso? A grande lição é que só podemos mudar o que depende de nós e trazermos a dor para nós, investigando por que vibra dentro da gente. Acabamos por aceitar que ela existe e é nossa, e por ser nossa, temos o poder de curá-la, identificando sua origem que está em nós. A dor é só um sintoma, só existe porque algo não está bem. Algo não está bem em nós. Então podemos dizer que a dor é boa? Sim, como a doença que se manifestam para nos alertar sobre o que está acontecendo conosco, com o nosso ambiente interno, harmonia ou desarmonia, equilíbrio ou desequilíbrio, saudável ou doentio, nos gerando paz ou conflito. Isso não é maravilhoso que a cura só depende de nós? Tanto a paz como o conflito são bons, porque são nossos e fazem parte do nosso processo de aperfeiçoamento e evolução, que nos ensina a sermos mais e melhores para nós e por nós mesmos, sendo também para os outros. Posso fazer uma última pergunta? Você sofre por você mesmo ou pelos outros? Por você tem solução. Agora, pelos outros, acho que não. Ok? Ajudei? Gratidão por mais este encontro maravilhoso, onde imagino que eu possa ter colaborado para você sair da dor e ir para o recurso. Porque essa é uma decisão somente sua. Ok? Abração, fica com Deus e até a próxima. O meu nome é Jorge Antônio Goer Kralik, eu criei e pratico THI, Terapias Holísticas Integrativas, e meu número de WhatsApp é 5199-117-6478. Se puder ajudá-lo, será um prazer fazer essa caminhada com você. Até breve.